Olá pessoal, o meu nome é Carolina Laís, eu sou acadêmica do curso de Letras na Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, e na aula de hoje nós veremos a segunda parte da aula de conjunções subordinativas. O objetivo da aula de hoje é o de conhecer as conjunções subordinativas e suas funções nas frases. A finalidade dessa aula é a de servir como recurso para o desenvolvimento de conteúdos em mídias digitais, favorecendo o processo de ensino e aprendizagem junto às escolas municipais de Itajaí. Essa é uma aula explicativa sobre as conjunções subordinativas e os seus sentidos. Em toda a aula, os alunos têm exemplos para contextualizar o conteúdo. A competência que será desenvolvida na aula de hoje é a de apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a como forma de interação nos diferentes campos de atuação da vida social e utilizando-a para ampliar suas possibilidades de participar da cultura letrada, de construir conhecimentos, inclusive escolares, e de se envolver com maior autonomia e protagonismo na vida social. A habilidade que será desenvolvida é a de identificar, em textos lidos e em produções próprias, a relação que conjunções e locuções conjuntivas, coordenativas e subordinativas estabelecem entre as orações que conectam. Relembrando brevemente o que foi visto na aula anterior, as conjunções subordinativas adverbiais são palavras invariáveis que unem orações e indicam que a oração subordinada por elas introduzida tem a função de um adjunto adverbial da oração principal. Mas o que é essa função de adjunto adverbial na prática? Na prática, é a função de apresentar uma circunstância. Ou seja, essa oração subordinada que está sendo introduzida por essa conjunção, ela tem a função de apresentar uma circunstância com relação à oração principal. Como já foi visto, nós temos esses 9 tipos de conjunções subordinativas adverbiais. As 4 primeiras dessa coluna da esquerda já foram tratadas na nossa aula anterior. Portanto, na presente aula, nós veremos sobre as conjunções subordinativas adverbiais causais, concessivas, consecutivas, conformativas e proporcionais. Vamos começar pelas conjunções subordinativas adverbiais causais. Elas iniciam a oração que expressa a causa de uma ocorrência da oração principal, ou seja, elas trazem o sentido da causa de algo. As conjunções mais utilizadas nesse tipo de sentido são porque, que, como, pois que, visto que, uma vez que, já que, entre outras. Por exemplo, na frase "já que você não ajudou, não vai comer bolo", nós temos uma locução conjuntiva causal, porque quando eu digo que já que você não ajudou, eu estou dando a causa pela qual você não vai comer bolo. Já no segundo exemplo de frase, nós temos "não fui ao mercado porque você não pediu". Nessa frase é até mais fácil nós identificarmos o sentido da causa, porque tem a palavra porque, que geralmente nós já entendemos como a causa de alguma coisa, apesar de que o porquê também pode ser utilizado em outras orações. Quando eu digo que eu não fui ao mercado porque você não pediu, eu estou dando a causa que justifica o fato de eu não ter ido ao mercado. Você não ter me pedido é a causa que fez com que eu não fosse ao mercado. Agora veremos um pouco sobre as conjunções concessivas. Elas introduzem uma oração que expressa a ideia de oposição à ideia da oração principal, mas sem impedir a sua realização. Algumas conjunções que expressam esse sentido são embora, ainda que, mesmo que, por mais que e outras. Veremos agora 2 exemplos de frase.
embora não sejamos amigos, vou te ajudar. Nessa frase, eu trago duas ideias opostas. Eu trago a ideia de que não somos amigos e eu trago a ideia de que eu vou te ajudar. Normalmente, essas duas ideias não poderiam casar uma com a outra, afinal, elas têm ideias opostas. Por que eu te ajudaria se nós não somos amigos? Mas quando eu coloco esse embora, eu estou dizendo que nós não somos amigos, mas eu vou te ajudar mesmo assim. Existe uma oposição entre essas duas ideias, mas uma não vai anular a outra. Uma não vai impedir a realização da outra. Na segunda frase, temos o seguinte: ainda que nada dê certo, continuarei tentando. Quando eu digo que nada vai dar certo e que eu continuarei tentando, são duas ideias opostas. Afinal, o esperado é o de que, se nada der certo, eu vou parar de tentar. Ou, se tudo der certo, eu vou continuar tentando. Porém, nessa frase nós temos duas ideias opostas. Porém, uma não vai anular a outra. Quando eu digo que, ainda que nada dê certo, continuarei tentando, eu estou dizendo que, mesmo que nada der certo, eu vou continuar tentando. Eu não ligo que nada dê certo, eu vou continuar tentando mesmo assim, e o fato dessas duas ideias serem opostas não vão impedir que eu continue tentando. As consecutivas introduzem orações que exprimem uma consequência de uma informação presente numa outra oração. Por exemplo, que seguido de tal, que seguido de tão, que seguido de tamanho, de forma que, de modo que e outras. O vento foi tão forte que arrancou as telhas das casas. Quando eu digo isso, eu estou dizendo que arrancar as telhas das casas é uma consequência do vento ter sido tão forte. As escolas fecharam, de modo que passamos a ter aulas à distância. Da mesma forma, eu estou dizendo que o fato de nós termos passado a ter aulas à distância é uma consequência das escolas terem fechado. As conjunções conformativas são aquelas que iniciam frases que dão a ideia de conformidade de um fato com o outro, ou seja, que algo aconteceu conforme alguma coisa. As conjunções mais usadas nesses casos são conforme, como, segundo, consoante e outras. Quando eu digo que a festa aconteceu como eu planejei, eu estou dizendo que a festa aconteceu conforme eu planejei, do modo como eu planejei. Então, eu estou dando a ideia de conformidade. Segundo o professor, a prova será semana que vem. Da mesma forma, essa frase dá a ideia de que, de acordo com o professor, segundo o professor, conforme o que foi dito pelo professor, a prova será semana que vem. Agora vamos para o último tipo de conjunção subordinativa adverbial, que são as proporcionais. Elas iniciam orações que indicam que os acontecimentos ocorrem proporcionalmente àqueles outros acontecimentos contidos na outra oração. As conjunções mais usadas são à proporção que, ao passo que, à medida que, entre outros. Por exemplo, à medida que meu filho cresce, as roupas deixam de servir. Nessa frase, eu estou dizendo que, da mesma forma que o meu filho vai crescendo, as roupas vão deixando de servir. De maneira proporcional ao crescimento do meu filho, as roupas vão deixando de servir. Na segunda frase, uns chegavam à proporção que outros iam embora, tem o mesmo significado. Enquanto uns chegavam, outros iam embora, como se fosse a mesma quantidade de pessoas ou ao mesmo tempo, de uma maneira proporcional. Agora vamos fazer alguns exercícios para que vocês possam identificar se tem alguma dúvida ou se compreenderam totalmente o que foi visto na aula de hoje.
Exercício 1. Vejamos essa tirinha do Calvin e Haroldo. O Calvin chega para a mãe e diz: "Tô com fome, posso fazer um lanche?" E a mãe responde: "Claro, sirva-se. Pode pegar uma maçã ou uma laranja na geladeira." E o Calvin ali com um vidro de biscoitos na mão. No último quadrinho, o Calvin fala: "Embora usemos o mesmo idioma, não falamos a mesma língua." Agora, eu quero que vocês foquem no que é dito pelo Calvin no último quadrinho, analisem a frase que ele diz e me digam se nessa frase é empregada uma conjunção subordinativa adverbial causal, concessiva, consecutiva ou proporcional. Prestem atenção no sentido da frase, nas conjunções utilizadas e cheguem a uma conclusão. Quem assinalou a letra B, concessiva, acertou, porque quando Calvin diz "embora usemos o mesmo idioma, não falamos a mesma língua", ele está dando um sentido de oposição a essas duas orações, porém, essa oposição não impede que as duas coisas ocorram simultaneamente. Exercício 2. Vejamos essa tirinha do pai da Aline. Ele chega na frente do espelho e diz: "À medida que vamos ficando mais velhos, aprendemos a lidar melhor com as nossas perdas, menos com a dos cabelos." Da mesma forma como feito no exercício anterior, eu quero que vocês observem o primeiro quadrinho e o segundo, principalmente o primeiro, e me digam qual o tipo de conjunção subordinativa adverbial que é usado nessa oração. Nós temos as opções A, concessiva, B, consecutiva, C, conformativa e D, proporcional. Quem assinalou a opção D, proporcional, acertou, porque quando o pai da Aline diz que, à medida que vamos ficando mais velhos, aprendemos a lidar melhor com as nossas perdas, ele está dando um sentido de proporcionalidade à frase dele. Ele está basicamente dizendo que, quanto mais velhos nós vamos ficando, melhor nós vamos aprendendo a lidar com as perdas. Isso gera uma ideia de proporcionalidade à fala dele. Vamos agora ao terceiro e último exercício. Vamos ver essa tirinha do Garfield. "Eu como demais porque estou deprimido, e estou deprimido porque como demais." É um círculo vicioso que leva anos para ser aperfeiçoado. Vamos focar nesse primeiro quadrinho, no que o Garfield está pensando. Nesse quadrinho é utilizada 2 vezes uma conjunção subordinativa adverbial que nós estudamos nessa aula. Agora eu quero que vocês analisem bem o sentido dessa frase que o Garfield está pensando e respondam se nela é utilizada uma conjunção causal, consecutiva, concessiva ou conformativa. A resposta era a letra A, uma conjunção subordinativa adverbial causal. Porque quando o Garfield diz que "eu como demais porque estou deprimido", ele está dando a causa de ele estar comendo demais. E da mesma forma, ele diz que está deprimido porque come demais. Ou seja,
Ele comer demais também é a causa de ele estar deprimido. É empregada 2 vezes essa questão da oração subordinativa adverbial causal nesse primeiro quadrinho. Então, pessoal, chegamos ao fim da nossa parte 2 da aula de conjunções subordinativas. Eu espero que tenham gostado e compreendido melhor sobre esse tipo de conjunção. E abaixo estão as referências que eu utilizei para montar essa aula. E até a próxima!